país vai a votos no dia 12 de outubro e nós vamos tentar ajudá-lo a decidir. Bem-vindo ao debate de Cabeceiras de Basto, um concelho do distrito de Braga com pouco mais de 15.500 habitantes, sendo este um território de baixa densidade. A autarquia tem no poder o Partido Socialista desde 1993, os últimos 2 mandatos de Francisco Alves, que é o candidato do Partido Socialista que está aqui connosco. Bem-vindo e obrigado pela presença. Do outro lado também o candidato da coligação PSD-CDS-PP, Manuel Teixeira, bem-vindo. E também Joaquim Barreto, o candidato independente, que já foi autarca durante quase 20 anos deste município de Cabeceiras de Basto, sendo atualmente o presidente da Assembleia Municipal. Convém explicar que para estes debates do Conta Lá convidamos os partidos ou forças políticas, movimentos que tenham assento na Assembleia Municipal. No caso de Cabeceiras de Basto, em 2021, foi também eleito para a Assembleia Municipal de Cabeceiras de Basto o movimento Independentes por Cabeceiras, que este ano não apresentaram candidatura e resolveram apoiar o Partido Socialista. Dizer também que a presença de Joaquim Barreto constitui uma das algumas exceções que temos por todo o país, que é o facto de ser um antigo autarca deste município que se candidata agora como independente. Mas vamos ao debate e começamos por esta questão desta cisão entre Joaquim Barreto e o Partido Socialista, dando primeiro a palavra a Francisco Alves, o presidente da autarquia, que teve ao seu lado Joaquim Barreto na candidatura de 2021. O que é que aconteceu neste mandato para haver esta cisão? Muito obrigado. Agradeço ao João Lopes esta oportunidade que nos deu também para debatermos aqui as próximas eleições autárquicas que vão decorrer no dia 12 de outubro e cumprimentava naturalmente os meus colegas de painel, Manuel Teixeira e Joaquim Barreto, também candidatos às mesmas. Portanto, não houve da minha parte qualquer cisão. A cisão, o Jair Barreto terá a oportunidade de explicar, se o entender. De facto, ele foi, e tivemos muitas vezes em eleições, em 2013, 17 e 21, e, portanto, este ano o Jair Barreto resolveu não fazer parte da solução. E nós não podíamos estar sequer reféns dessa situação. O Jair Barreto foi convidado para ser candidato novamente à Assembleia Municipal e, portanto, não quis. Portanto, não quis, seguiu o seu caminho e nós seguimos o nosso. O Partido Socialista tem uma história muito grande em Cabeceiras de Basto. Há 31 anos, quase 32, que é poder em Cabeceiras de Basto. E, portanto, eu estou confiante, naturalmente, que esse é o caminho certo que vamos trilhar até o dia 12 de outubro. Antes de passar a palavra também aos outros candidatos, o facto de haver uma candidatura com o peso de Joaquim Barreto na região e no próprio Partido Socialista Nacional pode tirar alguma força à candidatura do PS? Sim, naturalmente. O Jair Barreto tem um historial muito grande no Concelho de Cabeceiras de Basto, mas nós estamos a fazer o nosso caminho e, naturalmente, que tira e algumas situações que podem ser menos claras e menos vantajosas para nós. De qualquer maneira, nós estamos confiantes e vamos trabalhar nesse sentido para que no dia 12 o Partido Socialista seja uma vez mais, e digo uma vez mais, vencedor em Cabeceiras de Basto. Vamos já a essas ideias e aos problemas de Cabeceiras. Nem queremos tirar muito tempo do debate, ainda que se imponha esta clarificação também para a população de Cabeceiras de Basto perceber, Joaquim Barreto, a natureza desta cisão, porque é que resolve avançar com uma candidatura, sendo que pertenceu toda a sua vida política ao Partido Socialista. Boa tarde a todos. Cumprimento o João Nápoles, cumprimento também aqui os meus colegas de painel, o G. Manuel Teixeira, o Sr. Francisco Alves, e agradeço o convite para nos permitir que estejamos aqui hoje a esclarecer não só as nossas propostas, mas também a maneira de estar dos protagonistas que vão executar essas propostas. Sobre a pergunta que me coloca, eu queria dizer que, efetivamente, eu fui Presidente de Câmara durante 20 anos, com muito gosto meu e dos cabeceirenses, dado que fui reeleito várias vezes, e a última vez que fui reeleito com vitórias em todas as freguesias, em 2009, naturalmente estive e estou identificado com os valores do Partido Socialista. Poderei não estar identificado se não estou com a forma como os representantes do Partido Socialista fazem política em Cabeceiras de Basto. E porquê? Porque a minha maneira de ser é muito autêntica, é muito verdadeira e, naturalmente, quando o Sr. Presidente refere que fui convidado, eu gosto dos convites que são feitos com verdade e com autenticidade. Estranho muito que me tenham ido convidar sem marcar nenhuma reunião,
quase como uma espera, às 7 da noite, sem me dizer nada, para ser um grupo de pessoas para me convidar para candidato a Presidente da Assembleia Municipal. Mas foi só essa... Sim, não, mas eu vou acabar, Força. se me permitisse. E além de ir esse grupo que me fez a espera, cá às 7 da noite, sem me dizer nada, é estranho que o candidato a Presidente de Câmara não esteja presente na reunião. E o Sr. Presidente não esteja presente, sinal de que aquilo não era um convite, era um falso convite. E, portanto, para além disso, que temos que, nós, quando queremos que alguém nos acompanhe, vamos também pessoalmente. Para além disso, também queria dizer que não sinto, nem eu, nem o próprio líder da bancada se demitiu do Partido Socialista, na medida em que não sentíamos que, da parte do órgão executivo e da parte do Sr. Presidente da Câmara e de outras pessoas que o acompanham, nem sempre tinham connosco uma atitude de respeito para com a Assembleia Municipal, de respeito para com aqueles que estavam ali de alguma forma numa relação de solidariedade para com o órgão executivo e efetivamente entendemos que eu próprio, que já fui Presidente de Câmara, já fui deputado, entendi que devia ser candidato à Câmara Municipal e do candidato à Câmara Municipal, em primeiro lugar, para retomar o progresso. Cabeceiras conhece neste momento um momento de estagnação e para retomar o progresso, servindo Cabeceiras. E servir Cabeceiras, na minha maneira de ver, agora sou como candidato e eu penso que já valeu a pena. E a prova de que valeu a pena é que nós só necessitámos de 500 assinaturas para apresentar uma candidatura e apareceram 1.521 pessoas, de alguma forma, a propor essa candidatura para o Tribunal, e já foi aceito no Tribunal, e que também queria dizer que sou candidato para servir em qualquer condição. Muito bem. Agora como candidato, deixe-me só acabar, por favor. Mas para concluir, agora como candidato, e depois, naturalmente, se for eleito vereador, serei eleito vereador. Se for eleito Presidente de Câmara, serei eleito Presidente de Câmara, conforme a vontade dos eleitores, mas de uma forma muito humilde, muito responsável. Certo. Passamos a palavra também ao Manuel Teixeira, que já foi candidato nas últimas eleições. Porque é que se recandidata? O que é que nestes 4 anos mudou ou não mudou para motivar nova candidatura? Para já, obrigado, João, pelo convite. Parabéns a este canal, o Conta Lá. Espero que tenha muito sucesso. E dar-lhes parabéns porque pela primeira vez os concelhos do interior, os concelhos de baixa densidade têm palavra. E isso é importante porque o centralismo tem levado à desertificação ou despovoamento do nosso concelho, que é o caso, mas muitos outros na região, e espero que vocês com isto contribuam para o desenvolvimento também do nosso concelho e aqui apresentaremos as ideias para transmitir aos nossos municípios e dar-lhes uma esperança para o futuro. Em relação a esta questão que foi aqui falada, eu não vou entrar em pormenores porque é uma questão que não me diz nada, mas há uma coisa que posso dizer. O nosso projeto é um projeto aglutinador, é um projeto fazer diferente, portanto fazer diferença, onde entraram pessoas de diversos partidos, não é só o PSD nem o CDS que estão aqui, nós temos nas nossas listas e a apoiar-nos pessoas que vieram do Bloco de Esquerda, pessoas que vieram do Partido Socialista, ex-militantes do Partido Socialista, simpatizantes do Partido Socialista, que nem foi necessário ter com eles, eles próprios quiseram vir ter connosco, dar a cara e mostrar, nós temos esperança neste projeto, nós queremos futuro para Cabeceiras e é com Manuel Teixeira que vai ter o futuro. E essa é a razão de me ter candidatado em 2021, sempre vivi em Cabeceiras, exceto, sempre tive a minha residência em Cabeceiras, mas vivi pelo mundo, dei contributo a muitos municípios, quer em Portugal, quer fora de Portugal, para o desenvolvimento desses municípios, mas não podia deixar, de quase no fim da minha vida, ou próximo disso, de vir dar o contributo ao meu município. E, portanto, daí em 2021 já houve muitas pessoas a ter confiança no nosso projeto, e agora, de dia para dia, vemos que cada vez mais pessoas têm confiança no nosso projeto, porque é um projeto de futuro, um projeto de liberdade, um projeto de proximidade, um projeto para as pessoas. Muito bem, vamos olhar para as prioridades do Concelho de Cabeceiras de Basto. Neste último orçamento que foi aprovado no final do ano passado, foram previstas alguns investimentos também no que respeito ao apoio às famílias, ao apoio social. Francisco Alves, o que é que desta
por exemplo, verba de 1,5 milhão de euros com bolsas de estudo, ação social escolar e apoio à natalidade, uma vez que estamos a falar de um território de baixa densidade e por isso é um tema relevante, o que é que disto já está no terreno e já está executado? Quase todas. Todas essas medidas estão no terreno. E, portanto, nós fomos considerados, pelo 7º ano consecutivo, a Câmara Municipal, um município familiarmente responsável. Isto tem a ver com as medidas que foram implementadas ao longo destes últimos anos, que tem a ver com várias medidas aplicadas a favor das famílias. A Câmara abdicou de uma verba avultada para aplicar nessas famílias. O apoio à natalidade, os medicamentos sociais, também fomos considerados um município solidário, fomos também amigos do desporto. Tudo isso são medidas que no terreno estão implementadas já há alguns anos. Portanto, tudo isso tem a ver com medidas aplicadas a essas famílias que mais necessitam, às famílias numerosas, nomeadamente temos o IMI na taxa mínima, aplicamos também, ainda tem uma minoração do IMI para algumas freguesias mais longe, aquelas freguesias que estão mais na montanha, que têm mais dificuldades, aí também aplicamos essa medida. Os que têm filhos, portanto, 1, 2 e 3, fazemos essa diferenciação, aplicando também o IMI também tem um desconto de 40 e 140 euros, portanto, tudo isso são medidas aplicadas a favor das famílias, porque, para mim, enquanto responsável pelo município, ao longo destes anos, e continuará a ser no próximo mandato, as pessoas é o mais importante. Nós queremos fixar as famílias, as próprias empresas não pagam derrama nenhuma, absolutamente, portanto, a zero derrama. O IRS também foi reduzido a 2%, portanto, e tudo isso são um investimento nas próprias famílias, nas próprias pessoas, para que elas se fixem. É claro que com estas não chegam só estas medidas para fixar as pessoas, mas ajuda e de que maneira a fixar e a reter as pessoas, os mais novos e os mais velhos, que precisam também. Nós temos um posto móvel de atendimento ao cidadão já há bastantes anos, que não foi implementado por mim, já foi no tempo do engenheiro Joaquim Barreto, e nós reconhecemos isso de facto. Foi uma medida, na altura, pioneira, e que continuamos a dar-lhe primazia, e que ajuda as pessoas também, vão às freguesias e ajudam as pessoas também a resolver os seus problemas, com cuidados de saúde, administrativos também, e portanto tudo isso são medidas que vão ao encontro das pessoas. É claro que é importante a obra física, mas as medidas sociais são, de facto, a nossa bandeira. Mas em relação à obra física, também estão previstas as requalificações dos centros de saúde, Cabeceiras de Basto e Arco de Baúlha. O que é que a população pode ter como garantia no A população tem garantia, os projetos são praticamente prontos. É uma recuperação quase total do centro de saúde de Refões, do centro da Vila, e a do Arco é uma recuperação não tão avultada, mas também isso é para que as pessoas tenham mais condições para ali serem atendidas, não só para as pessoas, mas também para os profissionais que ali trabalham, que é fundamental. Mas não é só no centro de saúde, é no centro de saúde do Arco de Baúlha e Refões, Cabeceiras de Basto, mas também temos projetos já em fase muito adiantada, e alguns já foram apresentados, nomeadamente nas recuperações das piscinas descobertas, nos polidesportivos, e portanto tudo isso é uma quantia bastante avultada, tudo isto tem a ver com o PRR, naturalmente. Adquirimos agora um autocarro elétrico também para os transportes escolares. Portanto, tudo isso são medidas que já estão em andamento, não são medidas que nós vamos implementar, elas sim estão implementadas, ainda não foram executadas, mas estão implementadas. Tudo isso é importantíssimo para as pessoas. Muito bem. Manuel Teixeira, os dois vereadores do PSD chumbaram o orçamento, ou votaram contra o orçamento, não foi chumbado, bem entendido. Porquê? Quais deveriam ser as prioridades nesta área social? Bem, primeiro que tudo, eu vou tratar os meus oponentes, neste caso, pelo nome próprio, deixar de lado os títulos, e estamos aqui como candidatos, apesar da diferença de idade, vou tratá-los pelo nome próprio, que às vezes custa, mas é isso que vou fazer. Portanto, nós tivemos reuniões com o Francisco. Inicialmente, em 2021, logo no início do mandato, o nosso programa continha 400 propostas, cerca de 400 propostas, exceto as freguesias, que tinham propostas à parte, e nós, nesse ano, das 400 propostas, como era o primeiro ano, apresentamos cerca de 100 propostas, em reuniões com o Francisco, dissemos que, como é lógico, não queríamos que aplicassem as 100 propostas, mas tínhamos tido cerca de 30% de votação e pelo menos 30% destas propostas gostaríamos que aparecessem no orçamento. Não apareceu nenhuma. E, portanto, no segundo ano ainda tentamos que aparecessem, mas vimos que não ia adiantar nada e desistimos de apresentar propostas. Se as nossas propostas
não eram aceitos, não estávamos a fazer nada no orçamento. Para além disso, há outras coisas em que estamos em desacordo no orçamento, desacordo profundo, e tem-se visto ao longo destes 4 anos a razão de estarmos em desacordo. Cabeceiras parou no tempo. Mas tem alguns exemplos dessas propostas? Tenho exemplos vários, mas deixe-me só voltar atrás ao que disse o Francisco. Apoio à natalidade foi uma proposta, nós na oposição também trabalhamos. Recentemente, nos últimos dias, disseram que nós não apresentamos propostas nenhuma. Já lhe disse, essas 100 propostas. Mas para além disso, há anos atrás também o apoio à natalidade foi proposto por um vereador nosso. Depois, claro, quem estava no poder é que o aplicou, mas foi proposto por um vereador nosso. Já neste mandato, desde o início do mandato, que nós pedimos para o regulamento de apoio à natalidade ser alterado, coisa que só aconteceu recentemente, só este ano é que está a ser mudado. Já em 2020, quando nós tínhamos uma coligação com outra força partidária, a nossa vereadora dentro dessa coligação foi a única a votar contra o regulamento, o PIERIM, um regulamento para projetos de investimento empresariais de relevante interesse municipal. Foi a única que tentou apresentar medidas que não foram aceitas, e até hoje o que é que o PIERIM ganhou em Cabeceiras? Quantas empresas beneficiaram do PIERIM? 0. O Francisco falou dos centros de saúde. Quando se iniciou o processo de centros de saúde, a verba que vinha era irrisória, não dava para fazer nada. Nós discutimos, dissemos que não poderíamos aceitar aquilo, tivemos várias reuniões, onde, ainda com o governo socialista, mas já... E não aceitamos. E não aceitamos, mas porque nós dissemos que não poderíamos aceitar. Não aceitamos porque era irrisória mesmo. Certo. Era uma verba irrisória que passou de cerca de 300 ou 500 mil euros para cerca de 2 milhões num e de 100 mil numa para 900 mil de outra. E, portanto, foi isto que foi feito. Depois, em projetos transformadores que deveriam existir, por exemplo, com o PIERIM e com as zonas industriais, nós sempre defendemos que deveríamos ou ampliar ou criar novas zonas industriais. Nós temos uma freguesia que é a segunda freguesia do concelho, que merecia uma zona industrial, que está prevista há anos, nada feito. E eu tenho vários empresários que vieram ter comigo, eu sou do mundo empresarial, vários empresários que vieram ter comigo que se queriam instalar em Cabeceiras e não tinham condições para se instalar em Cabeceiras. E por isso estamos na situação em que estamos. E por isso nós queremos fazer diferente, e temos a certeza que dia 12 de outubro as pessoas vão nos dar essa confiança e nós vamos apresentar, e temos aqui novas medidas, mais medidas, para as freguesias também, aproximar, não esquecer as freguesias, porque foram todas esquecidas nestes mandatos, e nós queremos trazer as freguesias para o centro do concelho. Muito bem. Vamos também ouvir o Joaquim Barreto sobre esta questão da área social, e indo um bocadinho à natureza da primeira pergunta, não vou entrar no diferendo outra vez, mas para perceber a necessidade de mais uma candidatura além da do Partido Socialista, sendo que comunga de muitas ideias do Partido Socialista, como disse. Naturalmente, como lhe disse, se apareceram 1.501 eleitores a propor, ou 1.521 eleitores a propor uma nova candidatura, é porque efetivamente ela justifica. E naturalmente aquilo que nós sentimos na rua no dia-a-dia, que efetivamente o Conselho parou no tempo, eu não diria parou, até andou para trás, que se tem um buraco na estrada e ele não é reparado, ele amplia-se e, portanto, anda para trás. E, além disso, há outra coisa que eu também considero importante, é a forma de gerir uma Câmara Municipal. Os políticos são eleitos para governar e são eles que respondem perante as populações. E é um quadro de responsabilidade que tem que ser assumido perante quem nos elegeu. Depois, há também aquilo que é a entrega à causa pública, no espírito de missão, no espírito de verdade, no espírito de concretização. Eu estou à vontade, quando fui Presidente de Câmara, os planos de atividade que nós apresentámos e os programas eleitorais, nós chegámos ao final e verificámos que havia um cumprimento dos compromissos que tínhamos apresentado. Isto é, palavra dada, palavra honrada, era o que nós fazíamos. E, efetivamente, agora não notamos isso. E como não notamos isso, nós entendemos, eu próprio, para defender aquilo que são os ideais do Partido Socialista, em que acredito, e não só, e também daquilo que é a
a postura de um autarca e a postura de um governante, de alguém que é eleito para governar. Essa pessoa que é eleito para governar e aqueles que o acompanham devem ter em conta que nós hoje vivemos um grande problema a nível nacional com a abstenção, e a abstenção é também um problema que temos e que decorre do facto de os eleitos não cumprirem com aquilo que são os compromissos que assumem perante os eleitores. Mas então, corrija-me se estiver enganado, aquilo que leio do que me diz é que as opções tomadas, por exemplo, neste último orçamento para este ano, não foram erradas, simplesmente não são prestadas contas. Vamos ver uma coisa. Eu próprio... Estou a tentar perceber as suas Sim, ideias. Mas eu explico. Eu próprio participei na elaboração do programa eleitoral do Partido Socialista. E verifico que, primeiro, na forma de governar não há forma com proximidade. E eu acho que devemos estar próximos dos eleitores. Em segundo lugar, há questões também que são importantes, que é cumprimos com aquilo que efetivamente consta do programa eleitoral. E nós hoje verificamos que há um conjunto de medidas que efetivamente não foram executadas, são importantes. Desde logo, por exemplo, o percurso ao longo do Rio Peio, percurso pedonal, ou então a construção de um auditório, ou então, como muito bem já foi referido aqui, nós hoje precisamos de criar emprego, precisamos de fixar as pessoas no interior e tendo nós terrenos. Eu saí em 2013 da Câmara, deixamos ficar 15 hectares de terreno junto ao nó da autoestrada, no Arco de Baúlho, para construir um parque industrial. Esse terreno hoje está a mato. Está completamente abandonado, não se fez nada. Nós deixamos ficar, nós somos o concelho mais rico do país em raças autóctones. Deixamos ficar um terreno, uma quinta, para lá instalar-se uma quinta pedagógica, um centro de interpretação e valorização e promoção das raças autóctones. Isto está a monte, está parado. Ou quem diz isso, diz, por exemplo, nós deixamos ficar uma pista, nós estamos numa altura em que aconteceram recentemente incêndios, uma pista para combate aos incêndios florestais. Está parado, está a mato. Mas se formos ver, há um outro projeto que é estruturante para Cabeceiras de Bastos. Para terminar, peço. Sim, para terminar. Nós criamos uma pista de pesca desportiva para os pescadores, onde decorreram 2 campeonatos do mundo. 2 campeonatos do mundo em Cavés. Essa pista, fizeram-se as barragens, eu na altura era Presidente de Câmara e exigia que as barragens fossem feitas de modo a manter o caudal do rio, para que a pista continuasse, e a pista está fechada. E não há maneira de se concretizar e de saber quando é que a pista reabre para que os pescadores, aqueles que são os amantes da pesca, e não só, possam desfrutar outra vez dessa pista. E, portanto, há um conjunto de propostas e de situações que, naturalmente, em defesa daquilo que são os superiores interesses dos cabeceirenses, eu não posso ficar indiferente, sendo cabeceirense e gostando da minha terra. Muito bem, avançamos para outro tema, mas pegando nesta deixa, Francisco Alves, que é a questão da demografia e da capacidade de atração de jovens, de empresas, de emprego. Tanto o Joaquim Barreto como o Manuel Teixeira deram essa deixa do parque empresarial, de uma nova zona empresarial. Porque é que isso não foi feito, constando do programa do Partido Socialista, e se é uma necessidade e uma urgência para revitalizar o tecido produtivo de Cabeceiras? Naturalmente que é uma necessidade e é uma urgência. Ela não está esquecida de todo. É claro que o local é um local que tem custos elevadíssimos e, portanto, nós só quando tivermos capacidade de captar fundos comunitários para construir aquela zona industrial, nós assim o vamos fazer, até porque é importante não só para Cabeceiras de Bastos, mas até para o território da região. Com a construção da nova variante, que já está em construção, a parte que faltam cerca de 6 km, mas os 3 km da parte de Celúrica de Basto já estão garantidos. Da parte de Cabeceiras são 2.800, cerca de 3 km para cada lado. Da parte de Cabeceiras de Basto são 3 km, estão já também... A variante está a falar da Via do Tâmega. Da Via do Tâmega, porque é importantíssima também para a zona industrial do Arco de Baúlho. É muito importante com os acessos. Nós tivemos uma reunião recentemente com o Sr. Secretário de Estado e com o assessor do Sr. Secretário de Estado e que nos foi garantido que ela será de facto uma realidade até ao final de 2028, 27, 28 sobretudo. E portanto é importante para mim e para os cabeceirenses, e julgo que para os outros candidatos também o é.
E, portanto, e vai ser, de facto, uma realidade, e temos outras perspectivas até de ampliar a zona industrial de Lameiros, que os meus colegas conhecem e que sabem que também é importante. E essa é mais fácil de o fazer, mas a do Arco é fundamental. O investimento é enorme, mas nós iremos ter, naturalmente, capacidade para captar fundos comunitários. Neste momento não os há, mas iremos, naturalmente, construir, porque aquilo que estamos a falar é cerca de 12 a 13 milhões de euros para uma zona industrial. E, portanto, eu tenho, naturalmente, em mente, de facto, continuar com esse desígnio, que é construir uma zona industrial para Cabeceiras de Basto, porque neste momento, em todos os parques industriais que existem em Cabeceiras de Basto, não há um lote para vender. E, portanto, a procura é grande, mas a oferta neste momento não é nenhuma, porque, por um lado, ainda bem, porque estão todos ocupados. O saldo migratório tem sido um fator fulcral para compensar a perda de população. O que é que o município procura fazer na facilitação da integração de população migrante, se é também uma estratégia captar essa população? Sim, nós temos perdido alguma população. Não, somos o concelho das Terras de Basto que menos perdeu, portanto, mas temos perdido, naturalmente, isso é inevitável para os concelhos. Sim, no interior é inevitável. E temos que tomar algumas medidas para que as pessoas cada vez menos saiam de Cabeceiras de Basto. Nós temos boas vias de comunicação que levam, mas também trazem. Portanto, e agora com esta vinda de alguns imigrantes, nós temos várias medidas. Nós temos um CLAIM e temos um centro da AIMA a funcionar em Cabeceiras de Basto, que permite que venham também regularizar-se ali e vê-se, naturalmente, e alguns vão ficando, e isso é inevitável até no país, porque eles fazem falta, aqueles que estão regularizados, evidentemente, que vêm trabalhar, e nós temos várias empresas em Cabeceiras de Basto que já têm imigrantes integrados e a trabalhar, devidamente legalizados, que vivem em Cabeceiras de Basto, portanto, isso é uma inevitabilidade hoje em dia no país todo. E, portanto, nós fazemos algumas iniciativas para eles se integrarem. Há uns que já têm restaurantes abertos, supermercados abertos, e, portanto, isso também é importante para nós. Portanto, tentamos que eles se sintam bem em Cabeceiras de Basto, porque fazem falta aqueles que vêm naturalmente para trabalhar, e isso é importante para a demografia em Cabeceiras de Basto. Vamos incluir aqui outro tema que é muito relevante para a população de Cabeceiras de Basto, sobretudo para as freguesias de Bucos e São Nicolau, que é a construção eventual da pedreira, a construção ou a instalação da pedreira, que já recebeu o projeto pareceres positivos da APA e da CCDR Norte, recebeu um parecer negativo da Câmara, mas que não é vinculativo por não cumprir o plano diretor municipal. Esta exploração, que meios é que pode ter o município para travar esta exploração, que é muito criticada pela população, sobretudo dessas duas freguesias? É muito criticada pela população e nós, como lhe disse e como referiu, a Câmara ainda não tomou uma decisão. Estamos a avaliar isso. Podem dizer que já o devia ter feito, mas estamos a avaliar em conjunto com os senhores vereadores, se será uma inevitabilidade para Cabeceiras de Basto e uma necessidade para Cabeceiras de Basto. A pedreira, como sabe, enfim, nós precisamos de pedra, precisamos do lítio, precisamos disso tudo, não só o Concelho de Cabeceiras de Basto. Portanto, nós temos alguma riqueza, nós temos que fazer uso dela. Portanto, nós não tomamos posição nenhuma em concreto sobre a pedreira, estamos a avaliar a situação, não é uma decisão fácil de tomar, umas vezes estão contra, outras vezes estão a favor. Eu tenho para mim, e posso lhe dar a certeza absoluta, que ainda não tomamos essa posição. E acho que agora também não é a altura de tomar a posição, seja ela a favor, seja ela contra. Deixe-me antecipar certamente uma intervenção de um dos seus oponentes. Porquê é que ainda não houve uma decisão tomada em todo este tempo? Nós temos vários pareceres, alguns deles não são favoráveis, alguns deles são favoráveis, portanto nós temos que avaliar com muito cuidado, é uma questão muito sensível para a população de Bucos. Repare que em Bucos há pessoas que querem a pedreira com afinco, poderá haver uma franja menor que não querem. E repare, o Presidente da Junta de Bucos é até do Partido Socialista, mas o facto de ele querer a pedreira não quer dizer que a Câmara terá que tomar uma decisão favorável. Portanto, nós temos que avaliar isso com muito cuidado. Eu já falei com a população de Bucos, com o Presidente da Junta, que é favorável à pedreira. Pronto, é a perspectiva dele, naturalmente, mas nós temos que ter muito cuidado a avaliar essa situação. É uma situação sensível e, como é sensível, tem que ser devidamente trabalhada, devidamente cuidada, com toda a certeza, para que essa decisão seja, de facto, uma decisão
que nós achamos que seja a correta. Muito bem. Manuel Teixeira, creio não faltar à verdade quando digo que já tentou que este assunto fosse finalmente decidido pelo município. Já devia haver uma decisão sobre a instalação ou não da exploração. Está bem informado, João. É verdade, já devia ter havido uma decisão. Mas antes disso eu quero voltar atrás a algumas coisas que o Francisco disse. Via do Tâmega. Para já não são 3 km que faltam, são quase 6. Já vamos Não, mas aprofundar a questão lá. dos transportes. 6 de um lado e do outro. Temos os transportes como Mas eu não talvez queria o próximo perder tema. isto. 6 do Conselho de Celurico e Cabeceiras. 6 de Cabeceiras. Não, só. não. 6 de Cabeceiras que podiam resolver o problema da zona industrial e depois então voltamos lá. Dos imigrantes, nós também queremos imigrantes, com I, que venham ajudar o nosso Conselho. Não queremos é que depois eles fiquem ao abandono, sem apoio nenhum, com condições de habitabilidade fracas, sem apoios que lhes permitam ter uma convivência pacífica e depois criar problemas à população cabeceira. Isso não queremos. Relativamente à pedreira, é interessante, eu ouvi aqui coisas que é a primeira vez que estou a ouvir e sou vereador. Ainda bem, é que estamos a produzir notícia. Exatamente, obrigado. Tenho que agradecer mais uma vez a este canal, está a produzir bem, está a trabalhar bem, porque pelos vistos há pareceres positivos, pareceres negativos, a nós nunca nos foram apresentados pareceres positivos ou pareceres negativos. Antes, pelo contrário, tudo nos foi escondido até ao momento. E isto é uma decisão que já devia ter ocorrido antes deste mandato. Isto começou, este pedido de interesse municipal, porque ela, como disse, está licenciada, ou está pré-licenciada pela CCDR, pela IAP, por essas entidades todas, mas havia um interesse municipal só por uma razão, porque houve incêndios e, portanto, aquele local tinha que ter interesse municipal. E, no início do mandato, o Francisco promoveu várias reuniões, foi aí que eu conheci os empresários interessados naquela... E o vereador era a favor da pedreira nessa altura? Não era, eu já lá vou chegar. Nessa altura era? Não diga isso, Francisco, Digo. porque... Francisco, não diga isso porque é errado. E eu já lá chego. Eu sou a favor do desenvolvimento. Somos todos. E para o desenvolvimento pode ser necessário pedreiras, desde que sejam executadas para o interesse da população e com a população a concordar com elas e promovendo emprego, dando riqueza à terra e não tirando tudo da terra. Promoveu várias reuniões em que de uns aspectos fundamentais que falava com os empresários é: provem-me que os benefícios para a população de Cabeceiras são maiores do que os prejuízos. E das várias reuniões que fui tendo, sempre foi provado que os prejuízos eram maiores do que os benefícios. O mais interessante disto tudo, que o Francisco falou do presidente da Junta de Bucos, também aquilo envolve 2 juntas de freguesia, porque está no limite, embora seja prometido só ser numa das freguesias, aquilo está no limite e pode passar para a outra. Também foi promovida uma reunião de um presidente de junta de freguesia socialista, que está agora, penso que com o Francisco, ou com o Joaquim, não sei bem, mas que teve uma reunião connosco numa semana. Está a falar de qual junta? Estou a falar da Junta de Cabeceiras de Basto. Numa semana teve uma reunião connosco a pedir-nos para nós sermos contra, porque era contra a pedreira, e na semana a seguir, surpresa nossa, há uma Assembleia de Freguesia e ele já estava do outro lado. E qual a razão? Porque, pelos vistos, tinham-lhe entregue, prometiam-lhe um trator ou qualquer coisa assim do género. Portanto, isto aqui, o saber se vamos avançar com uma pedreira ou se não vamos avançar com uma pedreira, tem a ver com mete lá dinheiro, pega lá dinheiro, vamos daqui meter um trator, ou seja, não se pensa no bem da população como um todo. E qual é a opinião da coligação PSD-CDS já agora? A opinião é simples. Nós já levamos a uma reunião de Câmara a nossa proposta, que é: vamos discutir o assunto, vamos votar o assunto. Sabe qual foi o resultado? 2 votos a favor de avançar com o assunto para a discussão, que é passar para a Assembleia Municipal, e 5 votos contra. Foi chumbada essa proposta. Com o Partido Socialista mas numa votação, a sua coligação como é que vota? A votação foi contra a pedreira neste sentido, porque até ao momento não nos foi provado que os benefícios eram maiores do que os prejuízos. Muito bem. Até ao momento foi sempre os prejuízos acima dos benefícios. Vamos ouvir também e o benefício de alguns. O Joaquim Barreto, sobre este tema, que é um tema naturalmente importante para a população. Como é que se posicionará no próximo mandato sobre este tema?
Em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que nós, enquanto agentes políticos e públicos com responsabilidade, como lhe disse, e como cidadãos, temos um tempo para ouvir, um tempo para pensar, um tempo para decidir e um tempo para agir. No que concerne à dita pedreira de Bucos, é uma situação que se tem arrastado ao longo de 4 anos, e eu tenho que dizer que isto já devia ter sido decidido, em função dos pareceres que há, das diferentes entidades, pareceres ambientais, também ter em conta que nós temos uma captação de água que abastece quase 70% do concelho, ou 70%, que pode, de alguma forma, ser prejudicada com os escorrimentos da pedreira e tudo aquilo que lá venha a ser feito. Eu não tenho acesso aos pareceres que não me foram dados, naturalmente ouço apenas pelo que se passa nas assembleias, onde vão moradores, onde vão pessoas a defender ou que são contra a pedreira, é a informação que eu tenho. No entanto, digo-lhe que uma decisão a ser tomada deve ser tomada tendo em conta os interesses das populações. E neste caso nós já temos lá um equipamento, ou uma captação de água, como referi, que pode ser afetada. Temos a questão da paisagística, que, na zona onde ela está situada, e que pode ter agressões ambientais, e tudo isso são fatores que deviam já ter sido ponderados, já deviam ter sido decididos, independentemente daquilo que é a posição do A ou do B, mas, em concreto, o interesse público. E eu tenho para mim que face ao que existe, sem ter, portanto, ainda os pormenores concretos que... Não vejo que haja, digamos, uma decisão que venha a ser favorável aos interesses das populações. Francisco Alves, aproveito para lhe perguntar então, uma vez que os dois candidatos se queixam de não ter pormenores dos pareceres, existe pareceres positivos, mesmo tendo em conta esta questão da captação de água? A empresa que quer instalar lá a pedreira tem esses pareceres todos, da APA, da CCDR, tem esses pareceres todos. E, portanto, positivos. É a empresa. Estou a falar da empresa, não os pareceres da Câmara Municipal, nem dos técnicos que avaliaram essa mesma situação. Portanto, eu quando digo que há pareceres positivos e negativos, há bocado o Manuel Teixeira estava a dizer que é uma surpresa que havia pareceres negativos e positivos, eu estou-me a referir exatamente a isso. A empresa tem os positivos, naturalmente que lhe interessam os pareceres positivos, porque eles querem instalar a pedreira, e há pareceres de técnicos da Câmara Municipal que não são tão positivos assim, alguns até são negativos, tendo em conta até aquela captação de água que existe, que o Joaquim Barreto falou, que de facto é uma questão importantíssima para o Concelho. Portanto, por isso é que essa decisão não será muito fácil. É claro que a empresa se propõe a fazer tudo e mais alguma coisa para evitar situações que sejam prejudiciais para a captação de água, mas isto tem que ser avaliado com muita atenção e com muita sensibilidade, como eu referi no início. 4 anos é muito tempo, de facto, eu reconheço isso. E eu sei que a empresa que não vai parar, que irá para os tribunais até se for preciso, se a decisão não for favorável. E naturalmente que os que estão contra a pedreira também irão para os tribunais se a decisão for favorável. Portanto, está a ver aqui o imbróglio que nós temos aqui para tentar resolver, mas ele será com toda a certeza será resolvido, de uma forma ou de outra. Um condimento para a discussão. Mas parece que a pedreira que é a única situação que importa aqui. Não, já há pouco prometi que íamos abordar os transportes, mas só para terminar este tema, pelo menos da minha parte, porquê é que não considerou útil abrir a discussão à Assembleia Municipal? Bom, a situação terá que ir à Assembleia Municipal, até porque o parecer final será da Assembleia Municipal. É cedo. Como? É cedo, pergunto. Não é cedo, não é a altura ideal agora para tomar essa decisão. A Câmara terá que ter essa decisão e depois será submetido à Assembleia Municipal, como tem que ser. Muito bem. Vamos então à questão dos transportes, que também será relevante e dará aqui discussão para um bom tempo do debate. Há pouco falávamos da variante da via do Tâmega. Só para contextualizar os espectadores, a linha do Tâmega foi encerrada em 2009, os estudos de modernização atuais
ou seja, excluem a inclusão de cabeceiras debaixo dessa linha. Na altura do encerramento dessa linha em 2009, previa-se que era... 99. Totalmente em 2009, Sim. Até anterior a 99. Mas na altura a ACP, como previa que fosse uma questão de modernização da linha, acabou por oferecer um serviço de autocarros, ou instalar um serviço de autocarros para fazer esse percurso. Entretanto, percebeu-se que o encerramento era total, acabou o serviço de autocarros. Está a ser construída a via do Tâmega, que pode ser estruturante para o Conselho, dizia há pouco Francisco Alves. É, claro que é. É estruturante e nós temos feito tudo isso. Já nos foi prometido várias vezes por governos socialistas também, foi-nos prometido. Não foi possível na altura e também já nos foi prometido agora neste governo. Eu penso que vai ser uma realidade dentro em breve. É estruturante não só para a zona industrial, mas também para a região, para Mondim de Basto, para Cerúlica de Basto e para Cabeceiras de Basto. Portanto, é estruturante e nós iremos pugnar para que ela seja uma realidade. No Conselho de Cabeceiras de Basto, só faltam 3 km e 200 mil, faltam 6 km, 3 em Cerúlica de Basto e 3 e 200 em Cabeceiras. Portanto, no total são os 6 km, mais ou menos. Que se prevê que até 2030 estejam... Prevê-se que, segundo promessa do Sr. Secretário de Estado, que no segundo semestre de 2028, foi-me dito em reunião presencial no Ministério em Lisboa, que iria estar pronta. Depois disso, tivemos também uma reunião via Zoom, essas novas tecnologias, em que tivemos e que nos foi dito que iriam dar início ao projeto. E, portanto, será uma realidade, julgo eu. Entretanto, as coisas mudam também, mas esperamos que não. Pelo menos nesta situação aqui da variante do Tâmega, que a via do Tâmega, a variante do Tâmega, é importantíssimo para Cabeceiras de Basto, mas não só para Cabeceiras de Basto. Eu repito, para os dois concelhos, Mondim e Cerúlico, sobretudo, e até Amarante. Muito bem. O Manuel Teixeira há pouco ia referir-se à via do Tâmega. O que é que ia dizer há pouco que eu interrompi-o para Eu vou para não dizer, desviarmos do mas tema? quero voltar um pouco atrás, porque afinal, sobre a pedreira, os pareceres positivos são de entidades autónomas, os pareceres negativos são das divisões do município, portanto, nós já podíamos tomar uma decisão, não tomamos, segundo o Francisco, porque estamos num momento eleitoral e o calculismo não permite que se avance com esta solução, ao contrário daquilo que nós propusemos. Está a antecipar que o município será, ou o Executivo será a favor da pedreira? Pergunto. O Executivo não e quem votou contra... Estou a perguntar se... Eu também estou a subentender. Parece que sim, Não pode sim. dizer isto. Mas, de qualquer forma, não tiveram a coragem de avançar com o processo, porque senão a Assembleia Municipal, que é mais ampla, poderia ter discutido esse assunto Muito e bem. ter Transportes, tomado a então. decisão. Relativamente aos transportes, isto é uma falácia que tem vindo há anos a acontecer. E tem vindo a acontecer desde 1984, que nós temos um contrato assinado, um protocolo assinado, pelos diversos municípios da região de Basto, com o Governo Central, em que foi assinado o contrato a dizer assim: vocês ficam sem a via férrea, mas têm uma variante melhor para se deslocarem entre municípios. De 84 para cá, até 92 ainda foi feita alguma coisa, a partir daí quase que acabou. Depois tem havido muitas pressões, Mondim conseguiu a ligação, Celurico foi conseguindo, Cabeceiras ficou perdida no tempo. Felizmente mudou o governo e nós em pouco tempo conseguimos que este novo governo passasse para o papel, escrevesse não um decreto-lei, mas nem portaria, mas uma obrigação contratual de avançar com o projeto e por isso ainda bem que já disseram ao Francisco que até 2027, 2028 está feita a obra. Mas o mais interessante disto tudo é que essa obra é essencial para quê? Primeiro, nós tínhamos uma ligação muito grande entre municípios. Era a região de Basto e eu acho que dá força ao Conselho termos uma região, termos uma marca da região. E sem essa via estruturante estávamos a perder. Por exemplo, a freguesia do Arco, que ganhava muito com o comércio de freguesias de Mondim, de Celurico, que se deslocavam ao Arco, deixaram por isso simplesmente de se deslocar. O Arco, os comerciantes estão a morrer. Aquilo, nós às vezes falamos da guerra em Gaza, aquilo parece a faixa de Gaza, porque estão a matar os comerciantes,
ao longo destes anos tem matado os comerciantes do Arco, mas parece que as pessoas ainda gostam do Francisco e do partido que o apoia. Nós não queremos isso. E também foi falado aqui num assunto importante. Eu tenho, ao longo destes 4 anos, falado na zona industrial do Arco de Baúlha e tenho falado em valores, porque há valores, certamente, há projetos, mas nunca nos disseram quais eram os valores. Mas hoje foi aqui dito. Um valor enormíssimo, no mínimo 13 milhões de euros. Estamos a falar de gastar 13 milhões de euros, ou seja, metade do orçamento municipal, numa zona industrial só para implementar ali a zona industrial. Com a via do Tâmega, nós permite-nos jogar com esse espaço e fazer uma zona industrial a preços mais reduzidos e, mais do que isso, ligar com outra zona industrial que existe numa antiga freguesia, que agora faz parte da União de Freguesias, que é Vila Nuno, que está completamente esquecida. Foi esquecida durante estes anos todos pelo governo do Francisco Alves, do Partido Socialista, e que poderia ganhar escala. Porque hoje em dia tudo tem que ter escala. Muito bem. E isso foi perdido, abandonado. A zona industrial está completamente cheia, é Vila Nuno. Por isso mesmo, mas não pode crescer. E nós queremos que cresça. Muito bem. É que aqui, como se tem visto neste debate, é só, está bem, não vamos crescer. E depois os jovens fogem. 50% dos jovens fugiram. Nós não queremos isso. Muito bem. Nós queremos que os jovens fiquem, não é só pelos jovens. É que ficando os jovens, os mais velhos vão ter apoio, não do município, mas dos mais jovens também. E, portanto, tudo isto é importante para o futuro. E nós só queremos falar de futuro, por isso é que o nosso lema é fazer diferente. E como se vê aqui, nós fazemos diferente. Muito bem, vamos ouvir também o Joaquim Barreto neste tema dos transportes, e eu acrescentava outra, pode obviamente referir-se àquilo que já foi dito, mas eu também lhe queria perguntar do facto de não haver uma ligação de autocarro direta entre Cabeceiras e Guimarães, sendo que o Hospital de Referência é Guimarães. Este foi, de resto, um tema que foi abordado nas legislativas de maio passado, concretamente no Distrito de Braga. Sim, eu queria pronunciar-me também sobre a variante do Tâmega e queria lhe dizer que a variante do Tâmega, que o Luís Manuel Teixeira referiu-se aos troços que têm sido executados no Concelho de Solico. É natural, ela começava em Solico e foi aí que ela começou, e, portanto, tinha que ter continuidade, não íamos começar no Arco e ficámos com parte também. Ela tinha que ter continuidade de Solico para Cabeceiras e fizeram-se alguns troços. Naturalmente, sou dos primeiros a criticar a administração central, sejam governos do Partido Socialista, sejam governos do PSD ou do PS e do CDS, que não cumpriram para com as populações, não só de Solico, de Mondim e de Cabeceiras de Basto, porque foi encerrada a linha e na perspectiva de se fazer a via do Tâmega. Essa é a primeira questão. A segunda questão, também queria dizer que a Câmara de Cabeceiras, quando eu era Presidente de Câmara, deixamos em 2011 e em 2012 um master plano feito para a zona industrial do Arco de Baúlha. Lamento que não tenham mandado fazer um orçamento e agora estejamos aqui a falar de orçamentos e de valores quando havia um master plano definido e aí mandava-se orçamentar e sabia-se o valor concreto e não estaríamos hoje aqui, passados 13 anos, a falar de possíveis e hipotéticos orçamentos. Quanto à questão do Arco, eu discordo aqui do Luís Manuel Teixeira, na medida em que nós conseguimos um acesso para o Arco muito importante com as pontes no Tâmega, porque hoje a Vila da Atei, Mondim de Basto, que é uma vila importante, tem uma relação muito forte comercial com o Arco, o mesmo se diz da Vila de Serva, que é da Ribeira de Pena, e tudo o que está ali associado. E aí o Arco é uma vila florescente, ao nível do comércio. Naturalmente, se me perguntasse se precisam de apoio, os comerciantes precisam, todos eles, porque nós não nos devemos conformar, devemos estar sempre inconformados e naturalmente há medidas a tomar, porque se efetivamente tivesse sido construído o Parque Industrial e outras valências, o Arco teria outras condições e, naturalmente, as pessoas que lá habitam também teriam melhores condições. Quanto à questão da mobilidade, também lhe queria referir
que nós devemos pensar na mobilidade para o exterior e na mobilidade dentro do Conselho. E na mobilidade para o exterior, nós, quando eu fui Presidente de Câmara, conseguimos ligações não só para os outros concelhos, já falei para Mondim, para Solico, que já existiam, mas também para Boticas e até para Faf. Quanto à questão do Conselho em si, também há aqui um outro problema. Falamos aqui de desertificação. Nós hoje verificamos que a população aumenta na sede do Conselho, mas diminui nas freguesias. E nós não podemos permitir que se fechem aldeias. E, portanto, na altura fizemos acessos para lugares que estavam isolados, onde até era difícil levar um médico, porque o carro de praça ou o táxi não ia, e naturalmente também aproximar cabeceiras daquilo que são os centros, que é Faf e a Guimarães. E no que se reporta a essa situação, eu penso que muitas vezes tomam decisões apenas locais, mas nós quando conseguimos a autoestrada, envolvemos vários municípios, desde Guimarães, Faf, Cabeceiras, Vila Pouca, Mondim, Ribeira de Pena, e agora aqui neste caso concreto tem que se, junto às entidades, neste caso, que tem os transportes, será a entidade aqui, a Transdev, se não estou em erro, ou aquela empresa ligada aos transportes, que consigam ter uma ligação de transporte público entre Cabeceiras de Basto, Faf e Guimarães, para corresponder e para dar resposta às necessidades das populações que não se querem deslocar em carro próprio ou que não têm condições para o fazer. Mas tendo estado no Executivo há tão pouco tempo, porque é que isso não Eu não estou avançou? no Executivo, estou na Assembleia Municipal. Enquanto Presidente da Câmara, quando foi Presidente da Câmara? Nós tínhamos transportes, nessa altura ainda tínhamos transportes. Nós em 2009 tínhamos transportes e havia transportes entre Guimarães e Cabeceiras e Guimarães e Faf, havia essa mobilidade. Agora, naturalmente, os tempos evoluem e hoje temos menos, mesmo dentro do próprio Conselho, nós temos que encontrar outra forma de facilitar a mobilidade das pessoas, que não só das pessoas mais idosas, nós temos uma população envelhecida que precisa ser ajudada naquilo que é as locações, desde das suas freguesias e dos lugares mais... Porque não esquecemos de uma coisa, Cabeceiras de Basto tem 240 km², é um concelho com uma área muito grande. É mais fácil vir de Cabeceiras a Guimarães ou a Fafo que vir de Gondiães à sede do concelho ou de outros. E, portanto, também temos que pensar na mobilidade e nos transportes dentro do próprio concelho. E aí a Câmara Municipal tem um papel a fazer. E um papel no sentido de criar condições, ou com transportes próprios, para que as pessoas se possam deslocar com mais facilidade à sede do Conselho para tratar dos assuntos que necessariamente têm que tratar e que no dia-a-dia precisam. Antes de avançarmos para as... Claro que sim, ia passar-lhe a palavra precisamente sobre este tema. Sobre os transportes, só muito rápido, e referindo aquilo até que o Engenheiro Breito está a dizer, que de facto os tempos mudam e os transportes são outros, mas em relação a isso, nós estamos a incitar diligências para que a rede de expressos, que não param agora no Arco de Baúlha, que seguem para Vila Pouca, seguem para Chaves e Vila Real e que venham ao Arco de Baúlha, sobretudo ao Arco de Baúlha, temos lá uma estação, uma central de caminhonagem, parem ali e que permitam que as pessoas que venham de Lisboa, do Porto ou de Guimarães possam vir ali ao Arco de Baúlha. E, além disso, temos também um transporte novo que foi criado que permite trazer os alunos de Salto, que pertencem ao Concelho de Montalegre, mas estão ali a 13, 14 km de Cabeceiras e estão a 40 e tal de Montalegre e querem vir estudar para Cabeceiras. E o que é que permitiu? Que esses alunos venham estudar para Cabeceiras e que tragam, e a caminhonete, o autocarro, vem trazer também, traz as pessoas também para a Vila de Cabeceira. Portanto, é um novo transporte, foi articulado com a Câmara de Montalegre, com a Junta de Freguesia de Salto, e que a minha vereadora se empenhou efetivamente, porque os alunos queriam vir e os pais é que os traziam. E, portanto, foi-nos pedido e nós, naturalmente, em sintonia com a Junta de Freguesia de Salto e com a Câmara de Montalegre, foi-nos permitido isso. Muito bem, estamos na fase final do nosso debate e por isso... Posso só, João? Sobre isso Tem de ser telegráfico, Teixeira, por favor. A Ave Mobilidade, que é a que faz o transporte agora, pertence à CIM do Ave. A CIM do Ave é que coordena. Esteve sentado aqui nesta cadeira há algum tempo o Bruno Ferreira, que é o Presidente da Câmara de Mondim, conseguiu que a rede de expressos fosse para Mondim. Para Cabeceiras não conseguiu. Está Mondim previsto. tem metade da população. população. Está previsto. É isso que está previsto. Vamos avançar para as declarações finais, senão não vamos ter tempo. Francisco Alves, a partir daqui, tenho os seus 30 segundos para fazer a sua declaração final, sem pergunta.
Muito bem, portanto, eu fiquei muito satisfeito por este debate e quero felicitar também meus colegas pela forma como decorreu o debate, muito sincero e muito digo eu, importante para os eleitores e, portanto, eu espero que os próximos dias sejam também dedicados à nossa campanha eleitoral com elevação e com importância, que é isso que os eleitores esperam de nós e que de mim podem esperar, de facto, aquilo que eu sei fazer melhor, que é trabalhar para as pessoas, trabalhar para o Conselho, que é isso que me move, é isso que me seduz, que me seduziu durante estes 10 anos que eu estive à frente da Câmara Municipal e é o que me continua a seduzir, trabalhar em prol dos cabeceirenses, de todos os cabeceirenses. Muito bem, Manuel Teixeira. Obrigado por este debate. O que eu prometo é muito trabalho, ajudar o meu município como já ajudei muitos municípios. Acho que é tempo de acabar as guerrilhas que têm acontecido ao longo destes anos em Cabeceiras de Basto e pensar no futuro, pensar nos cabeceirenses, pensar nos jovens que querem e que temos jovens de excelente qualidade que têm desempenhado grandes funções fora do nosso concelho, que regressem. Fazer com que os nossos imigrantes que foram há uns anos atrás para fora, que regressem também, porque se eles tiverem a oportunidade, tenho a certeza que vão regressar. Dar mais dinamismo à economia, pôr uma economia a mexer e cuidar dos mais idosos, porque é certo que foram criadas algumas valências, mas nós queremos cuidar deles sem complexos, sem amarras, com total liberdade. Muito bem, Joaquim Barreto. Eu queria também agradecer o facto de nos permitirem estar aqui a debater questões ligadas com o nosso Conselho e dizer que Cabeceiras de Basto, dada a sua localização, dada a população que tem, gente de trabalho, gente que tem hospitalidade, gente que vive a sua terra, nós temos de procurar atrair pessoas que saíram do Concelho, alguns imigrantes que saíram do Concelho, fixar os que lá estão, dar-lhes melhores condições de vida, pensar essencialmente na vida das pessoas, a todos os níveis, desde a parte da educação, desde a parte social, desde a parte da saúde e na educação dando oportunidade a todos, as mesmas oportunidades. Na saúde, melhores condições de saúde ainda. Nós hoje podemos orgulhar que temos a urgência aberta 24 horas, mas ainda melhorar o serviço de saúde, com a ajuda aqui do hospital, do ULS de Guimarães. Ao nível da social, procurar que haja um envelhecimento ativo e saudável, apoiando os idosos com proximidade, dinamizar o posto móvel de atendimento ao cidadão de modo a prestar-se mais serviços. Para concluir, dizendo que o que queremos é que o Cabeceiras de Basto se afirme como um concelho do interior, mas um concelho em desenvolvimento e a servir as pessoas. Muito bem. O país vai a votos e Cabeceiras de Basto, naturalmente, no dia 12 de outubro. Durante esta hora estivemos a debater os problemas e os desafios de Cabeceiras de Basto para ajudá-lo a tomar uma decisão informada. Muito obrigado por ter estado connosco.